Trajetórias femininas. Este é o tema do programa Vida Abundante de hoje. Hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, e o programa Vida Abundante traz uma programação toda especial. O programa Vida Abundante é idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, presidida pelo pastor Evaldo Sá. A paz do Senhor, Gisá. A paz do Senhor, irmã Lindinalva. A paz do Senhor, você que nos acompanha nesse sábado tão abençoado. E que dia especial, não é mesmo, irmã Lindinalva? Exatamente, o Dia Internacional da Mulher. E nós trazemos a trajetória feminina e convidamos duas mulheres muito especiais na nossa igreja, na nossa sociedade. Estão conosco a irmã Denis Rocha e a irmã Ana Lívia. Elas são tia e sobrinhas, também congregam aqui na Assembleia de Deus em Timon e é um grande prazer recebê-las hoje. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Que bom estarmos aqui, no programa Vida Abundante. É uma satisfação conversarmos um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória. E que bom, estou feliz e Paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Que bênção. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, irmã Denis e Ana Lívia. Vocês acompanham o programa, veem que a gente sempre apresenta ali o entrevistado do dia, mas hoje é o nosso dia. Então vocês, as entrevistadas de hoje, estarão se apresentando. Vamos começar com a irmã Denis. Pronto. Todos me conhecem como a Denis, irmã Denis, mas na realidade meu nome é Edenilde, Edenilde Rocha. Sou mãe, da Ruama, do Mateus, o meu lindo esposo, o diácono Desamar Rocha, e congrego ali na Orvalho de Hermon. Sou pedagoga, sou dirigente de oração, trabalho pela misericórdia do Senhor, ajudando nos eventos da UCOADET e ajudo a missionária Gisá também ali, na coordenação da área 6. Então, é isso. Muito bem. Irmã Paz Ana do Lívia. Senhor, irmã Lindinalva, irmã Gisá, todos que nos acompanham, é uma honra estar aqui. Eu sou neta, sou filha, sou esposa, me perdoe meu tio e todos os demais obreiros, mas o meu esposo é o mais lindo do mundo, viu, irmão Júnior? Eu também sou serva do Senhor, é muito bom, tudo que o Senhor chama, estamos aí para trabalhar. Sou professora também, pedagoga, atualmente sou coordenadora e neuropsicopedagoga também. Então é uma honra estar aqui. Que bênção. É muito bom recebê-las. E eu quero convidar aqui, nós todos, nesse momento, de já parabenizar todas aquelas que nos acompanham, mulheres que, assim como vocês, como nós, são mulheres cristãs, trabalhadoras, donas de casa, esposa, mãe. Grande é a nossa missão, não é verdade? Isso é verdade. Então, nós queremos parabenizar você, mulher, que sempre nos assiste, acompanha este programa, que Deus continue te abençoando. Grande é a nossa missão e somos felizes por Deus ter nos feito mulher. Então, vamos conversar um pouquinho, não é? Então, neste Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre essa trajetória feminina. Nós vamos começar refletindo sobre o papel da mulher na sociedade atual. Vocês podem, cada uma, individualmente, falar sobre essa temática. O papel da mulher nessa sociedade contemporânea, de muitos desafios, e como vocês veem esse momento. A mulher, ela, em todas as suas épocas, ela sempre teve seus desafios, Seja no tempo em que ela viveu, no contexto que ela viveu. No entanto, eu entendo que a mulher, nos dias atuais, que a pergunta está norteando mais os dias atuais, ela tem que trazer a identidade de Cristo. Aonde ela estiver, ela tem que fazer menção, seja aonde ela for, seja o papel que ela ocupe na sociedade, seja em casa, seja no trabalho, a identidade dela tem que ser portadora do Senhor, do que Cristo fez por nós na cruz. Eu acho interessante até isso que a tia trouxe, porque normalmente quando a gente conversa com outras mulheres, existe essa dúvida, como se portar como uma mulher cristã. Só que, na verdade, não existe uma dissociação entre ser cristã
e ser mulher. Quando eu sou cristã, eu levo esse papel para todas as áreas da minha vida. Na minha casa, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto trabalhadora, enquanto serva. Então, isso não se dissocia dos demais papéis da minha vida. Então, é exatamente isso que ela trouxe. E nós, como mulheres, nos dias de hoje, precisamos exatamente disso, né? De trazer essa figura de Cristo para a nossa vida. Ainda mais nos dias que nós vivemos de ideologias, feminismo, é poder, eu posso fazer o que eu quero. E nós temos uma Bíblia que nos ensina a referência de ser mulher em Cristo. Quanto eu sou amada, o quanto eu preciso ser protegida, ser cuidada, o quanto eu sou abençoada por ser mulher, né? Então, é isso. Eu gostaria de falar exatamente sobre isso, pegando o que você deixou, e colocar o seguinte: muita gente diz que a Bíblia é machista, que a Bíblia trata a mulher como um ser inferior. E, na verdade, é o contrário. Jesus foi o grande emancipador das mulheres. Você vê o caso da mulher que veio para ser apedrejada. E Jesus foi quem deu a liberdade ali, quem emancipou aquela situação. E a gente vê exatamente que a Bíblia ela não é machista. Ao contrário, ela traz essa ideia de que a mulher teve o seu papel ali, junto a Jesus, e tem o seu papel no decorrer de toda a trajetória cristã. Né? Na nossa trajetória cristã, nós temos esse papel de servir a Cristo, mas também de ser isso que a Ana Lívia falou, né? De ser protegida, como a Bíblia recomenda, aos maridos amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. E é um grande amor, sim. E eu lembrei agora ela falando sobre Lídia, né? Lídia ajudou o apóstolo Paulo a construir, a edificar a igreja em Filipos, né? Então era uma mulher que vendia púrpura, era comerciante. Então a gente vê que o papel da mulher, ela vem gerações, décadas, ela vem chegando até o dia de hoje. Nós estamos, se a gente analisar o papel da mulher hoje, as mulheres da Bíblia, elas também manifestaram essa graciosidade, esse poder, esse desenvolvimento em todas as áreas da mulher. Que, inclusive, já é aí a próxima pergunta. Como você vê a evolução do papel da mulher, tanto na sociedade, como também cristã? Nós já vimos aqui que não tem uma dissociação, mas existe uma evolução desse quadro. Como você vê essa evolução? Deus criou a mulher com propósito, com singularidade. O Senhor criou, né? E eu acho interessante que quando a gente analisa todo esse contexto sobre essa evolução, ela aconteceu de fato, né? Ela aconteceu, mas no tocante ao nosso comportamento, eu vejo assim, não houve tanta evolução, porque nós não nos moldamos aos padrões do mundo. Né? A obra, ela deu-se uma acelerada. Por exemplo, o que eu fazia há 20 anos atrás, o que eu não fazia, hoje eu já faço. As portas se abriram mais, a mulher tem mais tendência, mais a oportunidade, até mesmo dentro da igreja, desenvolver em alguns departamentos, né, Ana Lívia? Então, assim, o século, ele teve os seus momentos de grandes evoluções, a mulher, como a queima de sutiã, o feminismo, mas para nós, mulheres cristãs, o nosso padrão, ele é outro. Então, a evolução, ela aconteceu dentro do desenvolver do trabalhar. A mulher hoje trabalha fora, tem mais oportunidades. Mas, no tocante à fé, a nossa regra de fé ainda é a palavra. Continua a mesma. Continua a mesma. E a senhora mencionou também algo que muitos veem como positivo. Eu creio que tudo nós devemos ponderar. De fato, hoje nós termos um espaço no mercado de trabalho é algo bom, sim. Ajuda ali no dia a dia, no lar. Ajuda o esposo a manter, a sustentar o lar. A gente consegue abrir novas portas. Mas lá a base de onde surgiu esse movimento é que não foi de uma forma que agrada a Deus. Quando nós pegamos toda a trajetória da mulher na Bíblia, nós podemos ver que a mulher no lar, criando os filhos, tendo o zelo pelo esposo, pelo lar, é o que realmente para o qual nós somos criados. E isso em nada nos diminui. Na verdade, o fato de em determinado momento da história nós precisarmos sair de casa para ir para fora, para o mercado de trabalho, é que realmente trouxe aí alguns prejuízos. Sim, Gisa, e isso que você falou já corrobora com a próxima pergunta que vem para a Ana Lívia, para falar sobre a importância de conciliar vida profissional,
vida familiar e a vida cristã. Eita! E realmente, como a gente já está discutindo aqui, né, essa frenesia, não sei nem se é essa palavra correta, essa loucura de trabalho, hoje a mulher tem outros ambientes para estar, né? Hoje a gente não fica, muitas vezes a gente é impossibilitada de estar, restrita só lá por conta de outras demandas que a gente tem. Mas assim, eu sempre falo muito na EBD que Deus, ele é equilibrado. Deus, ele é o exemplo supremo de equilíbrio. E nós, como filhos, devemos imitá-lo. Então, nós precisamos aprender a encontrar um equilíbrio. E aí eu estava até conversando com a tia anteriormente que existem muitas mulheres que têm o serviço ao Senhor. Eu vou servir, deixo a casa toda bagunçada, os meninos de todo jeito, deixo o esposo com fome, mas está servindo. Sendo que existe uma prioridade que o Senhor nos ensina a tratar. Deus em primeiro lugar, e quando nós somos solteiros, nós temos os nossos afazeres, mas a partir do momento que nós casamos, nós temos outra prioridade. Então, o Senhor e a nossa casa se torna a nossa prioridade. Eu não posso deixar, vou fazer a obra e deixar lá. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio para sermos semelhantes ao Senhor. É isso que Ele nos ensina, né? Tanto no trabalho quanto na vida ministerial e principalmente na nossa casa. Timóteo até nos lembra disso, né? Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, é pior do que o descrente. Então, é algo muito sério e o Senhor leva isso a sério também, né? E nós precisamos, então, encontrar esse equilíbrio na nossa vida. Então, até nós podemos trazer o caso de Débora. Ela era juíza, era profetisa e foi chamada para a guerra. Quando Deus falou através dela, profetizando a Baraque para ir para a guerra, ele disse, só vou se você for. E ela foi para o comando de guerra e venceram ali em nome do Senhor. A gente vê nesse fato os múltiplos papéis da mulher. E desde muito antes de Cristo, já havia essa possibilidade de a mulher ir para a guerra, de a mulher ser juíza, ser profetisa. E esses são os papéis, né, que nós vemos aqui, as trajetórias das mulheres. E foi muito falado em equilíbrio, né, irmã Denise? Você tem quantos anos de casada? Eu tenho 30 anos de casada. Muito bem. E serve ao Senhor desde quando? Desde 88. Foi o seu primeiro encontro com Jesus? Foi o primeiro encontro. A senhora tinha quantos anos? Tinha 19 anos. De lá para cá, já é uma trajetória significativa. Isso. Muitos nos acompanham nesse momento. Jovens senhoras, mais idosas, jovens que ainda não casaram, ainda estão na adolescência também. Nosso público é muito misto. Isso. E nós queremos aproveitar este momento para que você direcione àqueles que nos acompanham, aquelas em especial, conselhos. Durante toda a sua trajetória já foram muitas as lutas e vitórias. Sim. E também os aprendizados. Quais conselhos você daria para elas nesse momento? Para subsistir tudo isso, a primeira coisa é amar o Senhor de todo o teu coração. Cuidar da tua casa, dos seus filhos, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos como prioridade. Faça da sua casa uma fonte de alegria, de contentamento. Faça, realize com amor aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos. E se nós seguirmos esses padrões, com certeza nós vamos ser mulheres bem-sucedidas. O reino do Senhor, ele vai se revelar todos os dias no nosso coração e vamos continuar sendo fortes para resistir os intempéries da vida, que até as mulheres jovens casadas, elas passam também. Então, na nossa trajetória, nada é tão simples, nada foi tão repentino. Teve choro, teve lágrima, teve dor, mas também teve presença, teve cura, né? Teve restauração. Então, na nossa jornada, na nossa caminhada com Cristo, dos meus 19 anos, hoje com 56 anos, né? São muitos anos aí que o Senhor tem me sustentado com minha casa, com meu esposo, que é o meu alicerce, os meus filhos, meus netos. Então, eu sou grata a Deus por hoje estar com vocês aqui, falando um pouco, relatando um pouco da nossa história, do que a mulher, como é bom estar diante de vocês, duas, da princesa, da Ana Lívia, manifestando o que Deus fez nas nossas vidas como mulheres. E detalhe, o fruto da presença do Senhor na vida de uma mulher, a tia foi a primeira da família a aceitar Jesus. E hoje nós somos a família praticamente inteira, aleluia, servindo ao Senhor. Então, por uma mulher que decide estar aos pés do Senhor, o Senhor acaba gerando frutos na família inteira. Né? Muito bom você mencionar isso, porque
tem coisas na vida que a gente vai conquistar com o trabalho, né? Uma casa, um carro, você vai precisar de um recurso financeiro que vem mediante o trabalho. Mas tem lutas que você vai guerrear a nível espiritual. E aí vai entrar o jejum, vai entrar a oração. E este exemplo também é positivo, irmã Denis? Sou eu. É mais do que, né? É muito necessário, né? É muito necessário, porque quando a gente entra, né, Ana Lívia, que a Ana Lívia já tem as suas experiências no âmbito, né, da oração, do jejum, da busca, nós vamos conhecendo um Pai que ele venha a todos os dias, a todos os momentos, ele vem assim, olha, continue, a tua busca está certa, ela está bem direcionada, eu vou me encontrar com você aqui, lá vai acontecer algo, mas eu vou estar lá com você. Então, a oração e o jejum é fundamental para todas nós. Aí nós vamos já direcionar para a Ana Lívia uma pergunta que tem a ver com esses desafios. Os principais desafios que você enfrenta como mulher cristã jovem. Eu acredito, até conversei também anteriormente, que a respeito das frustrações alheias. Hoje nós encontramos inúmeras mulheres frustradas e elas jogam as frustrações em cima das outras, né? São aquela história que a tia estava falando, mulheres feridas que ferem, né? E realmente isso acontece, são mulheres que são frustradas com lares, mulheres que são frustradas em relação a filhos e dizem, não, você quer por quê? Enquanto nós olhamos para a Bíblia diz, ser mãe é um privilégio, ser esposa é ser abençoada. E aí essas mulheres vêm e dizem, não é isso. E são mulheres, eu falo isso de mulheres dentro do contexto religioso, não são mulheres de fora, né? Então, existem mulheres frustradas aqui dentro que acabam também lançando essa frustração sobre nós. Esse é um dos maiores desafios, no mais com a presença de Deus. E o que fazer com essas mulheres? O que nós poderíamos dizer a elas para assim sanar essas frustrações? O que a gente pode trazer de Deus para que nesse momento elas sejam alcançadas com uma palavra de cura? O Senhor é o único capaz de curar todas as feridas, não importa quão mais profunda ela seja. Eu sou prova viva disso, acredito que a tia também já passou por isso, né? Todas nós, na verdade. Então, assim, não existe ferida que o Senhor não seja capaz de curar, né? Às vezes, mas para isso acontecer, nós precisamos permitir que o Senhor faça, né? Como aconteceu com a mulher samaritana lá no poço. O Senhor estava no momento certo, na hora certa, e através de uma conversa com Deus, ela se permitiu entrar na dimensão espiritual. Então tem mulheres que o Senhor está no poço, já está ali iniciando a conversa, mas ela está travada, não vou deixar. Então deixa o Senhor trabalhar na tua vida e assim o Senhor vai fazendo. Eu passei por um episódio de ansiedade, inclusive a tia foi o suporte nesse período, eu fiquei uma semana morando com ela. Ela me alimentando, me empurrando, e eu dizendo, na minha cabeça era só eu ia morrer. Foi um período assim muito difícil para mim. Eu não conseguia comer nada, absolutamente nem água. Acho que a Gisá também, não sei se chegou aí nesse período. Até água eu vomitava. Não tinha médico que descobrisse, fazia exame e não dava nada, alteração de nada. E aí hoje eu entendo que foi um período de ansiedade que teve também uma batalha espiritual por trás. E aí a tia ia e nós orávamos e orava por mim e na minha cabeça era só, eu vou morrer, eu vou morrer. Só que o Senhor trabalhou muito na minha vida, através da minha família, e Ele me mostrou o que está lá em Mateus 6. Eu já li aquilo inúmeras vezes, mas foi um destravar na minha vida a partir daquele momento. Olha para as aves do céu, por que é que vocês se preocupam? Quanto é o que comer, quanto é o que beber, quanto é o que vestir. Elas não juntam, elas não colhem, e mesmo assim o Senhor as alimenta. E vocês não valem mais do que as aves? Então, quando eu olho para essa passagem, o Senhor me confronta com ela diariamente. Todas as vezes que existe alguma coisa que quer, aí o Senhor me lembra, por que está se preocupando? Você não vale mais do que a ave? Então, realmente, é isso. O Senhor ama a nossa vida e Ele é capaz de curar todas as feridas. Que bênção. Irmã Denis, e agora eu estou curiosa, né? Me conte aí uma experiência que realmente foi muito marcante durante toda essa trajetória sua. Pronto. Nós temos tantas, né? Mas vou citar uma. Quando meu esposo, ele foi em uma ocorrência. Ele estava com um colega de farda e eles tinham que pular um muro porque eles tinham que pegar uma pessoa que estava fazendo um dano à sociedade. Quando esse colega dele foi pular o muro juntamente com ele, a arma do colega dele disparou.
acidentalmente, e a bala passou, roscando a orelha do Deus amar, que ele caiu no chão, de raspão. E o colega dele pensou que o tiro teria atingido a cabeça dele, né? E ali depois ele retornou para casa. E o que é que eu quero dizer, dentre tanto? A prática da oração, antes de sair de casa, ela é primordial. Nós sempre, na nossa casa, cultivamos a oração antes de sair, antes de fazer qualquer atividade. Então, a oração, ela foi o suporte de livramento que Deus, naquele dia, deu para ele. Não era para ele estar hoje pela a situação que aconteceu, mas toda vez, até o dia de hoje, nós damos as mãos e ensinei os meus filhos, nunca saiam de casa sem apresentar a vida de vocês, tudo que vocês forem fazer ao Senhor. Depois sintam-se livres em Deus de realizar as tarefas de vocês. Mas a oração, eu acredito que com certeza deu livramento. E isso é muito importante, porque nós, enquanto esposa, nossa esposa vai sair para uma missão, né? E tem o orar ao sair, mas às vezes a gente está ali lavando a louça e vem o desejo de orar, né? E às vezes pode até ter o questionamento, mas Senhor, tá tudo bem, eu vou lavar minha louça. Isso, tem. Mas o Espírito Santo fala, né? Fala. Nesse dia, a senhora sentiu um toque especial também, de um outro momento orar pelo diácono Deus amar, enquanto ele estava em missão? Várias. Ele já passou, né, por vários riscos de vida, como nessa profissão todos eles passam. Mas já aconteceu momentos específicos, eu sempre gosto de dizer, a minha cozinha parece que é o meu altar de oração. Né? Eu tenho uma bancada lá na minha casa, que é a Bíblia, um caderno e uma caneta. E as maiores, digamos assim, inspirações que eu tive em todas as programações, em tudo que a gente ia fazer, foi na cozinha, não foi no quarto. Muitas é no quarto, na oração, mas lá eu lavando a louça, porque eu exerço com amor aquilo que eu faço na minha casa. Eu exerço com amor. Então, via inspiração, meu caderno sempre estava ali pertinho do rádio, na minha cozinha. Então, muitas coisas nas nossas vidas, na nossa casa, elas foram estabelecidas, elas foram direcionadas por Deus, porque mesmo fazendo as coisas na minha casa, eu me posicionei em oração. O tempo todo eu estou ligado. É mesmo, papai? É assim, papai? Tá bom, papai. E tem uma frase muito conhecida nas redes sociais, que eu não recordo o autor, que falam que as orações feitas ao lavar da louça, ao limpar da casa, ao lavar das roupas, essas Deus não despreza de forma alguma, né? E, na verdade, é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. E nós remetemos a Ana Lívia uma pergunta falando sobre os fatores que são indispensáveis para o crescimento espiritual e o crescimento social também, para uma vida vitoriosa. A presença de Deus primeiro, discutivelmente, essa é inegociável, não tem como crescer se não tiver a presença de Deus, né? A gente pode até alcançar grandes coisas, mas chega lá no final da vida, a gente olha, o que é que eu fiz? Né? O que é que adiantou? Porque a presença de Deus, ela é o início, né, de tudo. Então, a presença de Deus, amar, e como mulher é entender o nosso papel, saber para que Deus nos chamou, saber quem nós somos em Deus, porque a gente hoje em dia tem muitas que não conhecem o seu valor no Senhor, né? O Senhor nos chama de amadas, de filhas, né? Então, saber quem nós somos e entender que é uma bênção ser mulher. Assim, nós somos vitoriosos, é uma bênção eu poder ser esposa, é uma bênção eu poder ser mãe, né? Enquanto muitas estão dizendo aí que não quero, eu já escutei muitas jovens, né, falando, não quero ter filho. Gente, vocês já pararam para pensar que é um milagre você gerar uma vida? Isso foi o papel que o Senhor nos incumbiu, né? Então, não existe coisa para você pode perguntar aqui, eu ainda não sou você, em nome de Jesus. Mas se eu perguntar para vocês três, que aqui já são, né, mães, qual é o melhor momento da vida de vocês, com certeza vocês vão dizer que é o momento que se tornaram mãe, né? Sim. Então, assim, é isso, a presença de Deus, amar e ser mulher conforme o Senhor nos chama para ser. Exatamente, porque há alguém que diz por aí que o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas, na verdade, merece um acréscimo, porque o lugar da mulher é onde ela quiser, desde que não seja o lugar do homem. Porque, às vezes, a mulher quer assumir um papel que não é seu.
E cada um tem o seu lugar, não precisa briga, não precisa disputa acirrada, porque Deus, se Deus determinou assim, o que foge da vontade de Deus, aí vira confusão, mas que o que está dentro do papel da mulher, que diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas convergem para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados por Ele para por um decreto. E nós fomos chamadas para servir a Deus na posição feminina, e graças a Deus por isso. Não existe coisa melhor, gente. Essa é que nós temos alguns outros, né? Queis a mais, mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Quem tem uma visão tão aguçada quanto a mulher. Eu até escutei vi uma frase, na verdade, dizendo assim, ao homem, se você não sabe ouvir a voz do Espírito Santo, ouça a sua mulher. E é uma verdade, porque nós temos esse olhar mais sensível, nós temos essa visão mais aguçada, nós temos uma sensibilidade espiritual, né? Então, realmente, homem, viu? Ouça a sua mulher. Nós vamos agora para um momento ping-pong. Perguntas e respostas bem objetivas. Combinado? Combinado. Um versículo. A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Provérbios 10:22. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6b. Um hino. Harpa, de número 58. Ensina-me a confiar, da Tamires Garcia. Muito bom. Um personagem ou uma personagem bíblica. Esther. A determinação de ter entendido o chamado de Deus para a vida dela. Jejum, direcionamento. Maria Madalena, transformação de Deus na vida dela, a primeira a encontrar Jesus pós-ressurreição. Eita glória! Uma oração diária. Que o Senhor encontre todos meus familiares e salve. Mais de Deus. E para a gente finalizar, um sonho. Ver toda a minha parentela ser salva, confessar Jesus, estar no Senhor, estar no céu eternamente. Além de estar no grande dia nas bodas do Cordeiro, é ser mãe, né? Que eu ainda não sou. Olha, que bênção. Nós gostaríamos que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres, especialmente, mas também para todas as famílias que acompanham a nossa programação. Confia no Senhor e ora, de joelhos e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Confia, espera, insista que o Senhor vai chegar na tua casa, na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Recebo. Feliz Dia das Mulheres a todas que nos assistem. Que o Senhor seja teu consolo, teu conforto, teu ajudador. Te apega no Senhor, porque não há coisa melhor. E para você, homem que está nos assistindo, não esqueça de dar o Feliz Dia da Mulher para sua mulher, viu? Compra uma flor, um bombonzinho que mulher gosta. Dá aquele cheiro. É sucesso. Nós queremos agradecer a presença de vocês aqui. Que Deus continue abençoando suas vidas. Eu creio que todas duas e vossas famílias também que estão assistindo estão muito felizes por presenciar esse momento de tia e sobrinha aqui falando da bondade de Deus. Amém. Que Deus continue abençoando vocês. Glória a Deus. Amém. E na sequência da nossa programação, a poderosa mensagem da Palavra de Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor.
ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Mais uma vez, chegamos até você por intermédio do programa Vida Abundante. Meus amados irmãos, nesta oportunidade, gostaríamos de falar sobre um tema muito importante. A Igreja do Senhor, ela tem muitas lutas, tem muitas batalhas, ela tem a orientação espiritual, ela tem orientação econômica, ela também tem a orientação para a vida em sociedade. Nós precisamos conhecer cada vez mais os propósitos de Deus para com as nossas vidas. As relações interpessoais precisam também ser trabalhadas. Para tal, gostaria de ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, os primeiros versículos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E, subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Do versículo em diante, Pedro faz a sua explanação. Vamos para o contexto deste texto. Pedro está em Jope, está orando, quando ele tem uma visão. Aquela visão
mostrava para ele um lençol com todos os tipos de animais que se possa imaginar. E veio uma ordem para ele matar e comer daqueles animais. E ele disse que não comia algo tão imundo como o que ele via naquele lençol. Depois chega ele, mensageiros enviados por Cornélio, um homem religioso, orava em consagração. Ainda não era salvo, mas tinha o seu momento de religiosidade, tinha seu momento de adoração a Deus e também, acompanhando a sua cultura religiosa, ele costumava dar esmola, ele vivia o altruísmo, ele tinha prazer em ajudar as pessoas necessitadas. Mas o Senhor falou com ele e mandou que ele mandasse mensageiros até Pedro, deu o endereço, deu o local todo certo, para que ele procurasse Pedro por intermédio dos seus mensageiros e que Pedro viesse a falar para ele a necessidade da salvação. Pedro veio. Pedro, quando chegou, Cornélio se prostrou aos seus pés. E Pedro disse: não, eu sou humano como você. Não faça isso. Eu sou um ser humano como qualquer um outro. Eu não sou diferente dos demais. Somente a Deus nós devemos adorá-lo. Cornélio, depois que Pedro pergunta a ele qual a razão do chamado, Pedro prega para ele a palavra e o Espírito de Deus desce na casa daquele gentio. Mas tem um problema aqui que nós lemos, é o retorno de Pedro a Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, muitos ali o abordaram e de forma ferrenha estavam escandalizados com Pedro, por Pedro ter comido com gentio, ser um judeu e ter ido até a casa de um gentio. E Pedro, com toda a sabedoria dada por Deus, não reagiu, não disse nenhuma palavra agressiva a eles, de maneira nenhuma. Pedro relatou a realidade da vontade de Deus para com o gentio. Nós precisamos desta capacidade de, quando sermos provocados, embora a palavra de Deus nos diga em Provérbios que a palavra dura, a palavra agressiva, ela suscita ira. Mas cabe a nós, como cristãos, darmos um encerramento no assunto, ao invés de tentarmos eliminar uma pessoa. Não cabe a nós eliminarmos uma pessoa. Se o assunto vai denegrir a imagem do outro, é melhor encerrar com o assunto. Então Pedro mostrou a realidade. Não caiu na provocação deles. Eles estavam irados naquela hora. E a palavra de Deus diz em Tiago 1:19 que todo homem deve ser prudente na hora de ouvir, que ele tenha calma na hora de ouvir, que ele saiba filtrar e que ele também seja tardio na hora de falar, que não fale no momento da ira, no momento da chateação, porque a palavra pode ferir o outro. Então, é assim que nos diz a bendita e gloriosa palavra de Deus, se não vejamos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E ainda diz a palavra de Deus, no versículo 20,
porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, que saibamos ouvir bem, porque às vezes nós invertemos a palavra de Deus. Primeiro vem a ira, primeiro vem o falar, e esquecemos de ouvir. É preciso termos bastante cuidado para ouvirmos melhor, porque tem muito significado ouvir bem. Pode até se contar o caso de uma criança de tenra idade, 5, 6, 7 anos, que disse para o seu pai, estava com o pai, estava com a mãe, e disse para eles: eu já pedi a Deus como é que deve ser o meu esposo. O pai, naquele momento, foi tomado pela ira. Quis falar naquela hora e disse, ia dizer, você não tem idade para estar pensando nessas coisas, a sua mente está pervertida. Mas quando a mãe olhou que ele estava se irando, ela, por trás da criança, deu o sinal para ele, de silêncio, botou a mão no ouvido. Não fale, ouve. E aí, ouça. Nesse momento, ele com calma disse, e como seria o modelo do esposo que você já pediu a Deus, minha filha? Você com essa idade? Ela disse, eu tenho pedido a Deus que quando chegar o dia do meu casamento, que meu esposo seja como você, papai, que ama tanto e cuida bem de minha mãe. Se ele fala antes, ele teria ferido a filha, teria agredido a filha. Às vezes nós não esperamos o bom resultado. Às vezes nós falamos por antecipação. E queremos muitas vezes eliminar uma pessoa, 2, 3, 4, ao invés de eliminarmos um assunto ou parar com ele, para que ele não venha prejudicar os outros. Que saibamos ser prudentes no falar, que tenhamos paciência na hora de falar e que o ouvir seja a maneira de nos apropriarmos de um assunto para podermos fazer uma boa filtragem e depois falarmos com sabedoria. Porque quando assim fazemos, nós temos a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e nós continuamos como irmãos. As boas relações interpessoais não são feridas, elas não são obstacularizadas, elas continuam de passo livre, de andar livre, e não temos necessidade de amanhã encararmos a nós mesmos para pedirmos perdão. Eu não tenho força para pedir perdão, eu não tenho como falar com alguém porque eu o feri. É melhor economizar esse espaço de tempo ouvindo para depois falar, porque Deus tem o melhor para nós. Se Pedro age, a confusão estava feita. Ali estava iniciando uma confusão entre os irmãos, entre a igreja que estava em Jerusalém, representada por aqueles que ali estavam. Mas Pedro mostrou qual era o plano de Deus e não se levou pela aquela provocação, por aquela ira. Que Deus nos abençoe nesse tempo de redes sociais, nesse tempo que nós temos facilidade para argumentar, que a retórica está em nós. Quem não tem uma boa retórica? E retórica puxa retórica, argumento puxa argumento. Mas na prudência nós temos o agir de Deus em nossas vidas e o nome do Senhor nosso Deus é glorificado. Que não firamos um ao outro com palavras, mas que possamos fazer como disse Provérbio, dizer a palavra dita a seu tempo, a palavra que vem para edificar, porque ela é como uma maçã de ouro em uma bandeja de prata. Que o Senhor nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente. Neste momento, eu gostaria de orar com você. Bendito Deus, ó eterno Pai, estamos diante de Ti em Tua augusta presença.
somos teus filhos. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Tu sabes, ó Deus, o propósito que temos para contigo e para com a tua obra. O Senhor tem nos abençoado até aqui como igreja. Somos humanos e como humano que somos falhos. Mas o Senhor é o Deus de toda misericórdia que sempre orientou o teu povo. O Senhor sempre orientou a Davi, passados, antes de Davi, o Senhor orientou a Abraão, o Senhor orientou a Moisés, o Senhor sempre orientou aos cristãos. Que nós possamos sempre andar sob a égide do teu Espírito Santo e que saibamos nos conduzir neste mundo. Dá-nos, Senhor, sempre a prudência, a calma, que saibamos ouvir mais e falar menos. Que não haja, meu Senhor, intriga, que não haja intriga, ó Deus, entre o teu povo. Que não haja, meu Senhor, o rompimento das boas relações interpessoais. Pelo contrário, que haja afetividade, que haja, meu Senhor, amor, que haja, meu Senhor, respeito e que haja, assim, acima de tudo, o altruísmo, ver a importância do outro e que teu nome seja glorificado. Continue, ó Deus, conosco, abençoe esse programa, abençoe a cada ouvinte, tira a mágoa de qualquer coração que possa estar ferido e que a tua bênção, Senhor, esteja sobre o teu povo. Abençoe, ó Deus, o Brasil, abençoe o Maranhão, abençoe Timon, abençoe, Senhor, nossas vidas, porque sem ti não somos nada. Em o nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. E chegamos ao final de mais um programa Vida Abundante. Um dia muito especial, afinal, a própria palavra de Deus, irmã Lindinalva, nos afirma que nós somos preciosas. Grande é a virtude de Deus para as nossas vidas. E falamos hoje das trajetórias femininas, e eu acredito que tenha sido de grande importância para você e para a sua família. Continue acompanhando a nossa programação a cada sábado e que a sua vida e família sejam plenamente edificados na presença do Senhor. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Afinal, você foi abençoado e pode abençoar outras vidas com essa programação. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família e no próximo sábado nos encontraremos novamente. A paz do Senhor Jesus, lembrando que vida abundante é a sua vida plena em Jesus.